Jovem Pan na Europa, um ano do ataque em Barcelona. Informação de Ulisses Neto em áudio e vídeo. Ulisses, bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui em Londres, 1h10 da tarde. Lá em Barcelona, estão uma hora à frente, né? 2h10. E hoje é o dia de lembrar as vítimas do ataque terrorista na Rambla, que é um dos pontos turísticos mais famosos da cidade. Estava completamente lotada um ano atrás, no dia 17 de agosto, porque é verão e Barcelona é uma das cidades mais movimentadas aqui da Europa. Quando aconteceu esse ataque terrorista, né, esse ato de violência tão grave, um homem com uma van entrou na Rambla, é um bulevar reservado para os pedestres, atropelou centenas de pessoas, 16 acabaram morrendo, mais de 150 ficaram feridas, e hoje o dia foi marcado por homenagens a estas vítimas, com flores, também com poemas sendo declamados lá na Rambla, em várias línguas, né, porque eram pessoas de diversas nacionalidades visitando a cidade de Barcelona. Um momento muito emotivo para os catalães e também, é claro, para toda a Espanha, marcando um ano desse ataque terrorista, que na verdade só começou ali em Barcelona, né? Teve também um outro ataque na sequência, na cidade de Cambrils, também, que fica também na Catalunha, e um terceiro episódio dentro dessa série de eventos um ano atrás foi a explosão de um imóvel em que estava sendo utilizado para a preparação de explosivos caseiros, né? Então fazia tudo parte de um grande plano terrorista que a polícia não conseguiu desvendar com antecedência, a tempo de evitar que o pior ocorresse, né? Só foi o acaso mesmo que evitou uma tragédia ainda muito maior do que a que ocorreu lá em Barcelona. Por isso os espanhóis estão comentando hoje o que foi feito neste um ano para impedir que novos ataques terroristas ocorram. A conclusão mais óbvia é que quanto menos sofisticado o ataque, e essa tem sido a tendência nos últimos anos, mais difícil é de preveni-lo, né? As autoridades têm investido muito, tanto aqui na Inglaterra, que teve o ataque de Manchester com explosivos caseiros também no ano passado, um ato terrível que matou dezenas de adolescentes. As próprias cidades francesas, na Alemanha, têm se adaptado fisicamente para essa ameaça terrorista, e dá para ver isso no cotidiano nas ruas aqui das grandes cidades europeias. A gente comentou essa semana aqui no Jornal da Manhã. A questão um pouco mais delicada é como evitar que os jovens que normalmente realizam estes ataques sejam radicalizados dentro dos países em que eles fazem os atentados terroristas, né? Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica têm sofrido muito com isso nos últimos tempos, e se o investimento em inteligência, em barreiras físicas contra o terrorismo é visível, essas ações mais no campo subjetivo, né, de como evitar que o radicalismo tome conta das sociedades, principalmente das periferias europeias, esse tipo de ação ainda parece pouco sólida, né? A gente não tem como mensurar, porque os governos europeus não têm mostrado muita eficácia neste campo, e por isso os ataques têm se repetido. A gente teve mais uma vez nessa semana aqui em Londres, embora ele felizmente não tenha tido grande resultado em termos de vítimas, mas os incidentes ocorrem e a Europa tem se adaptado por causa disso, tem tentado levar a vida adiante, embora a ameaça terrorista seja constante, como as homenagens de hoje lá em Barcelona nos fazem lembrar, Thiago. Ulisses, mas só para fechar, eu acho que o especialista em segurança internacional, que estava falando inclusive na CNN, o que ele dizia é o seguinte: apesar de todo o alerta ainda, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, são ataques que de um ano para cá se tornaram menos frequentes. Teve aquele atentado em Nova York no High Line, perto do High Line, mas isso, depois a quantidade de casos diminuiu, não é? É verdade. Inclusive, essa tentativa frustrada dessa semana aqui em Londres, ela não teve ainda um esclarecimento maior. A gente não sabe exatamente o que levou esse ataque, mas os episódios têm diminuído muito, Thiago. E o que se fala aqui é que o trabalho de inteligência tem sido bem forte, que tanto na Espanha quanto na Inglaterra, na Alemanha também, o trabalho de inteligência tem sido enorme das autoridades para desbaratar esses planos que ainda continuam sendo feitos. O fato é que os países europeus adotaram uma política de não propaganda
vilipendiar muito o que está sendo realizado, justamente para manter a eficácia do trabalho de inteligência e não estimular que novos jovens, né, atuem nesse segmento do radicalismo, né? Então isso tem sido realizado mesmo. Houve, por exemplo, questão de 2 anos atrás, uma onda enorme de jovens britânicos que estavam migrando, estavam indo lá para a Síria e também para a Turquia para tentar se radicalizar e voltar a cometer atos aqui, né? Isso também acabou, as autoridades agiram rápido, pelo menos publicamente. A gente não sabe mais desses casos, né? Eles não têm ocorrido com tanta frequência. Então, não dá para questionar que o trabalho de inteligência, como eu disse, e principalmente até de barreiras físicas, tem sido feito em larga escala. A questão é mais se no outro campo, no campo de evitar que o radicalismo ocorra nas sociedades europeias, se esse lado está sendo tratado também, Thiago. Ulisses Neto, microfone Jovem Pan na Europa. Bom trabalho, Ulisses, bom fim de semana, até mais tarde. Obrigado, um bom final de semana a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.